aqueles que estão chegando pela primeira vez, aqueles que estão sempre vindo, que continue assim. Nesse momento que precede alguns minutos para o início da tarefa, nós sempre gostamos de conversar um pouquinho, para lembrar, por exemplo, que nós temos outras tarefas na casa em outros dias, segunda-feira às 20 horas, na quinta, nesse horário que vocês já estão aqui. Nós temos também, no domingo, abre as portas às 8 da manhã, começa às 8h30, que é a fluidoterapia. Nós temos também, de segunda a segunda, o Evangelho no Lar da Casa, que começa às 9 horas de segunda a sábado e no domingo às 8h30. Né? Nós temos também o trabalho de evangelização, da juventude, os estudos, que por hora estão em recesso, mas quando iniciar nós iremos avisar. É interessante que aqueles que ainda não têm o hábito de trazer a garrafinha com a água de sua casa para colocar para fluidificar, façam. Os nossos amigos espirituais estão aqui, nos examinam, observam a nossa necessidade e colocam o medicamento necessário a cada um de nós na água. Não precisa abrir a tampinha, né? Só água filtrada de nossa casa e colocar no vidrinho a sua identificação, certo? Tem outra questão também, que ainda não faz o Evangelho no Lar, pode requisitar a equipe responsável, quem fica ali recebendo, pergunta quem é que faz, que dia que pode, para poder agendar, para iniciar o trabalho do Evangelho no Lar, que é uma forma de nós levarmos daqui, além do que nós aprendemos, né, o costume de estarmos sempre em oração e um dia especial para recebermos a visita da equipe espiritual dessa casa em nossa casa, certo? Então, acredito que eu falei tudo. Então, nesse momento, já estamos no nosso horário. Vamos fechar nossos olhos, observar as nossas respirações. Se alguém estiver com um bolso, alguma coisa no colo, coloque uma cadeirinha do lado, tem espaço para isso. Procuram colocar a coluna ereta, com isso nós iremos facilitar a passagem da energia, que a equipe espiritual poderá trabalhar da melhor maneira com cada um de nós. Esquecermos as questões do dia a dia, observando suavemente a inspiração e a expiração, e ao mesmo tempo, enquanto inspiramos e expiramos, possamos elevar nossos pensamentos, para que assim nos conectamos melhor com a equipe espiritual. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui hoje, mais uma vez, reunidos em Seu nome, Senhor. Obrigada por todas as bênçãos que temos recebido, pelas bênçãos que estamos recebendo agora, e também, Senhor, aquelas que haveremos de receber. Que possamos nós fazermos o possível para sermos merecedores cada vez mais do Seu amor. Porque sabemos que quando ainda estamos na dor, duvidando de tudo, sabemos que nos abençoa, que nos ampara, que nos protege, ainda mais se estivermos
voltados a Ti, Senhor. Que nesse momento possamos abrir nossos corações e mentes para receber a mensagem da noite. Assim seja. Nós destacamos para o Evangelho de hoje o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E destacamos o subtópico, o cisco e a trave no olho. Está no item 9 e no item 10. Faremos a leitura. Porque vês um cisco no olho do teu irmão, tu que não envergas uma trave no teu olho. Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar um cisco de seu olho, tu que tens uma trave no teu. Hipócrita, primeiramente tira a trave do teu olho, e então verás como poderás tirar o cisco do olho de teu irmão. Mateus, capítulo 7, versículos 3, 4 e 5. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal do outro antes de ver aquele que está em si. Para julgar-se em si mesmo, seria preciso poder olhar-se no espelho e de alguma maneira transportar-se para fora de si, considerando-se uma outra pessoa, perguntando-se: o que eu pensaria se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a dissimular para si mesmo seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é sem sentido, pois esses dois sentimentos neutralizam-se um ao outro. De fato, como um homem suficientemente fútil para acreditar na importância de sua própria personalidade e na supremacia de suas qualidades, pode, ao mesmo tempo, ter suficiente abnegação para deixar sobressair no outro o bem que poderia eclipsá-lo em lugar do mal que poderia realçá-lo? Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontra-se o orgulho como fundo imóvel de quase todas as ações. É por isso que Jesus aplicou-se em combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Essa parte do Evangelho, ele está coadunando com o tema da noite. Nós estamos todas as quintas estudando o livro As Dores da Alma, ditado pelo Espírito Hamed e psicografado por Francisco do Espírito Santo. E o tema de hoje é críticas. Então está bem encaixado com a questão do argueiro e da trave. Estudando os tópicos, os títulos, né, que são duas propostas de estudo sobre a crítica, não tem como nós não associarmos a essa colocação de Jesus ao nos chamar de hipócritas, muitos de nós, a maioria de nós, 99,9% de nós, porque nós não somos perfeitos. Nós vivemos num mundo de expiação de provas e com o intento de nos aperfeiçoarmos. Trazemos
temos na bagagem espiritual experiências pregressas que detonam no nosso dia a dia, através da nossa natureza emocional, psicológica e física, porque muitas vezes trazemos mazelas no corpo físico por conta das questões que nós criamos e outras experiências que acabamos por registrar no nosso corpo espiritual, no perispírito, e que ele vai para o corpo. Só que muitos de nós não temos a consciência desse processo. E é interessante que, mesmo conhecendo o conteúdo da doutrina espírita, não importa quanto tempo estejamos, e que temos a informação que muitas das questões que nós passamos hoje é resultado de questões que nós trouxemos. E como nós já fizemos essa colocação aqui algumas vezes nessa tribuna, a partir do estudo do Evangelho, nós continuamos, ao invés de resolver a questão, muitas vezes por ignorância, por não querer saber, nós continuamos a cometer os mesmos erros. É bem verdade que na barbárie nós errávamos mais nas experiências anteriores. Isso quer dizer que nós já progredimos, nós já chegamos a uma condição intelecto-moral que dá para perceber esse processo de autoconhecimento. Tanto que nós temos como um dos inícios do estudo da doutrina espírita o conhece-te a ti mesmo. Qual é o objetivo desse autoconhecimento? É para quando nós, por exemplo, estivermos naquela prática de apontar o erro do outro. E no estudo no pensamento que realmente colocou para a gente, quando fazemos isso, na verdade, nós estamos vendo no outro o que nós trazemos de muito. Por isso, a trave e o argueiro. O que é a trave? É aquela viga bem grossa que a gente coloca para sustentar o telhado, que está diante de nossos olhos. E a gente não enxerga, porque está tapando tudo, né? E a gente fica olhando o cisquinho que está no olho do outro. E se a gente olha com tanta veemência, é porque nós trazemos essa questão, talvez até em condições piores. Como foi dito aqui na leitura, né, do Evangelho, que se nós pudéssemos nos desdobrar e nos vermos fazendo o que nós criticamos no outro, o que nós pensaríamos de nós mesmos? Né? Quantas vezes nós nos pegamos, depois que já aprendemos um pouco, e nos pegamos numa atitude que, ai meu Deus do céu, como é que eu pude fazer isso? Por que eu não consegui me controlar? O importante é que você já entendeu que você errou. O importante é que você entendeu que você precisa se controlar. Mas eu não consigo me controlar. Procura ajuda. Procura ajuda. Quando nós trazemos aqui a parábola dos talentos, é sobre isso também. Sobre o Senhor que entregou a 3 de seus servos valores diferentes, para que eles pudessem guardar e fazer o que eles quiserem, e que quando ele retornasse, eles iriam prestar conta. Então deu 1 talento para um deles, para o outro deu 2 e para o outro deu 4 ou 5. Essa parábola, ela mostra que cada um de nós temos as nossas capacidades, uns com mais, outros com menos. Não tem menino que entra na escola e aprende rapidinho a ler e escrever? Tem outro que demora mais? Então, na prática da reforma íntima também é assim. Muitas vezes acontece essa demora porque nós ficamos muito preocupados com o erro do outro
nosso ego batendo ali. O falso moralismo, quando a pessoa julga o outro com relação à questão sexual, que seja, é porque ela traz suas travas espirituais. Então nós temos que tirar as nossas travas, para que assim nós nos tornemos seres melhores. Para que quando nós retornarmos à parte espiritual, a nossa morada, a morada maior, nós possamos retornar bem melhores do que quando chegamos. Quando nós organizamos uma viagem para um lugar que, no nosso entender, nós nunca fomos. De repente a gente já foi outra vida, né? Aí a gente arruma bagagem. De acordo com o lugar, com o clima, a gente organiza a questão financeira para não ter problema nesse lugar, que seja no próprio país, que o Brasil é tão grande, que seja em qualquer lugar do planeta, de preferência onde não tiver guerra, né? Uma questão de segurança. E a gente vai para esses lugares e vai conhecendo a história desses lugares, e quando retorna com outro olhar, com uma chave virada, não é assim? Imagine se nós fizéssemos essa viagem interior. Qual é o lugar pitoresco do meu coração? É a partir desse lugar que nós chamamos de pitoresco, geralmente é um lugar que tem uma paisagem linda, que renova as nossas forças. É a partir do que nós já sabemos, do que nós já aprendemos, que nós já tiramos de letra. E por conta disso nós conseguimos perceber que ainda falta coisa para corrigir. E se nós fizermos o exercício do bem, a prática do amor, que é a caridade é o amor em ação, procurando fazer dessa viagem interior em busca de uma transformação moral, porque eu já descobri que eu falo muito sobre determinado erro daquela pessoa ou daquelas pessoas. Então eu já aprendi que quando eu falo muito é porque eu trago em mim. Mas eu não consigo perceber isso em mim. Vá pedir ajuda, porque é impressionante. Quando você começa a olhar o outro muito do que ele faz ou deixa de fazer, quando você para de cuidar da sua vida e começa a cuidar da vida do outro, não no sentido de fazer a caridade, mas sim no sentido de diminuir essa pessoa para que você se sinta maior, é a vaidade, é o orgulho que está agindo. Então eu sou orgulhosa, então eu sou vaidosa, então eu tenho que baixar a bola. E geralmente, o que faz a gente minimizar esse orgulho? Quando nós estamos diante de uma dor imensa, nós ficamos fracos, como a ovelha desgarrada que se perdeu, e portanto, cada vez mais que caminhava, andou se perdendo, ela se machuca nas cercas da vida. E ela não tem mais força para continuar. É nesse ponto em que o pastor já está à procura dessa ovelha e a resgata com muito amor em seu colo. E ali ela reflete. É sobre nós. Quando nós sentimos dores, e que é tamanho que quando nós estamos sofrendo, automaticamente nós olhamos para o alto. É porque o bom pastor está nos pegando no colo. É porque ele está nos levando. E aí nós refletimos, sim. E eu que me deixei perder. E mesmo assim, Senhor,
me pega em seus braços, cuida das minhas feridas, porque eu aprendi um dia que disseste que nenhuma de suas ovelhas se perderia, e ali a gente se compreende com uma dessas ovelhas, e que foi encontrada, e isso nos alegra tanto, que independentemente da dor física, nós encontramos forças para nos reerguermos, porque caminha ao nosso lado, ou alguém caminha nos levando no colo, para nos ajudar a retomar a caminhada. Por isso, a mensagem da noite é um convite a essa viagem interna, para que nós possamos vasculhar todos os cantos da nossa casa mental, da nossa casa sentimental, da nossa casa moral, e fazer como aquela mulher que tinha 10 dracmas, porque ela juntava por seu trabalho para pagar suas contas, e todo dia ela contava quantas moedas tinham ali, e completou 10. Só que certa feita, quando ela foi procurar, estava faltando uma. Aí o que ela fez? Vasculhou a sua casa, limpou tudo, tirou poeira, e depois que tudo estava limpo, ela encontrou a sua dracma, que não está mais perdida, ela foi encontrada. E é aí que a gente começa a entender, ao fazer essa faxina interna, o quanto precisamos melhorar. Hoje eu vou melhorar nisso. O que mais me incomoda é nisso que nós temos que trabalhar. E quando nós conseguimos, nós ganhamos uma força tremenda para buscar o próximo ponto, o próximo passo. Ai, às vezes é tão difícil. Quem disse que ia ser fácil? Mas quando eu me fortaleço, colocando em prática os ensinamentos do Mestre, lembrando o quanto que o Pai nos ama, como um filho pródigo, quando estava em sofrimento diante de uma porcilga, e percebeu que ali os porcos se alimentavam de alfarrobas, e aquela refeição teria que ser dele também. O que sobrava e muitas vezes não sobrava. Aí lembrou da casa do pai, que lá o último dos servos não eram tratados dessa maneira. E aí ele se ergue, mesmo tendo ido para o mundo, prodigalizado, desvalorizado as oportunidades. Não importa o que nós fizemos, o que importa é que na hora crucial da dor, nós acordamos. Mas assim, o filho pródigo não precisava passar por aquela dor. Talvez sim. Nós passamos por muitas dores, não precisávamos passar. Se passamos é porque precisávamos. Mas agora, decididos, erguidos da porcilga de nossas vidas, decididos a voltar para a casa do Pai, pedir perdão, se colocar à disposição para ser o último de seus servos, como fez o filho pródigo da parábola, ele foi recebido com muito amor pelo seu pai. Pediu que os servos cuidassem da sua higiene, de trocar as suas vestimentas, de recolocar o anel de família, de preparar uma festa, porque o filho estava perdido e voltou. Agora, com toda a consciência que nós já temos, porque já saímos há muito tempo da porcilga,
Nós já fomos recebidos de braços abertos pelo nosso Pai, porque Ele nos deu a oportunidade de voltar, de reencarnar e reconstruir o amor que nós destruímos outrora. Agora é só tempo de amar. E para amar, nós não podemos permitir manter a mancha do orgulho em nossa existência. Nós precisamos cuidar dessa casa. Nós precisamos encontrar a nossa dracma perdida para poder recolocá-la no lugar. Porque a mesma força que nós temos para julgar, para condenar, para odiar, é a mesma carga energética que nós podemos usar para amar. Não tenho como não trazer aqui o Saulo de Tarso, que com a sua mentalidade da época, entendia que ele estava fazendo certo, perseguindo os cristãos, porque ele estava honrando Moisés e a lei dos profetas. E ele era firme, radical, voraz. Foi com essa firmeza, foi com essa voracidade, foi com essa radicalidade que ele, quando se encontrou com Jesus na estrada de Damasco, ele já era o vaso escolhido, gente. Ele se pôs ao chão e seus olhos físicos cegaram diante de tanta luz, para que seus olhos espirituais pudessem enxergar Jesus. E ele se colocou: Senhor, o que queres que eu faça? E com essa mesma carga que ele usou para perseguir os cristãos, proteger a lei dos profetas, proteger a lei de talião de Moisés, ele usou essa mesma carga para trabalhar com Jesus, a ponto dele dizer: não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então, meus irmãos, quando nós tomamos consciência do quanto necessitamos nos transformarmos em seres melhores, mais atentos, mais conscientes, poder parar antes de cometer o erro, fazer o trabalho de domar os pensamentos, para que nós possamos então alcançar a libertação. Nós trouxemos uma frase do livro de Hamed que eu gostaria de ler para vocês, para que nós possamos gravar essa frase para a conclusão do trabalho da noite, para que nós não desistamos. Ah, caiu, não tem problema, levanta, já levantamos outras vezes. Caiu de novo, levanta outra vez. Bora, vamos reagir. E quanto mais conscientizada for a criatura, tanto mais entende a ordem das coisas e mais a questionará em seu simbolismo. Então, quanto mais eu apontar para o outro, eu já sei que, eu estou apontando para mim. O que eu ainda estou fazendo de errado? A consciência, ela funciona. Estar perfeitamente harmonizado e centrado em tudo que existe é o requisito primordial para atingirmos a plenitude da vida. E aí, sabendo disso, a gente se olha: mas o que eu posso fazer para me fortalecer? Por isso nós trouxemos para concluir o trabalho da noite a oração de São Francisco cantada, onde ele nos ensina a pedir a Deus: Senhor, fazei-me instrumento da tua paz.
E agindo assim, quando estivermos diante de algum irmão no erro, poderemos consolá-lo e não julgá-lo, acolhê-lo e dizer a ele: olha, eu também já senti dessa maneira, mas eu já não sinto mais. Você também vai conseguir. E abraça esse irmão. Se você puder ajudar com um conselho amoroso, respeitoso, faça. E assim, com esse pensamento, com esse sentimento de que hoje nós já temos um novo começo para caminharmos mais firmemente, porque o amor cobre tudo. Vamos receber a energia reconstrutora, curadora da paz. E nesse momento,
onde nossos corações e mentes estão transbordando de esperança, de amor e de gratidão. Que possamos agora, através da nossa oração, cada um que aqui está presente, encarnado, emitir a essa energia de amor para toda a terra, alcançando todos os corações, aqueles que sofrem e aqueles que consolam. Que nesse momento possamos emitir de nossos corações o sentimento profundo do amor, somando com os sentimentos de cada um, construindo uma fonte inenarrável de tanta luz, expandindo desta casa para as nossas casas, para todas as casas da nossa cidade, do nosso estado, da nossa região, do nosso país, do nosso planeta, de tal sorte que essa luz possa expandir no espaço, conectando com as moradas maiores, com os irmãos luminosos que trabalham a serviço do bem. Que possamos nós fazermos parte desta corrente, desta tarefa de amor. Que possamos nos fortalecermos para vencer a nós mesmos e caminhar com firmeza todos os dias de nossas vidas com Jesus, como Jesus e para Jesus. Muita paz, muita luz, que possamos todos unidos num laço de amor que conseguimos construir em nós, recebendo o abraço de nossos entes queridos que partiram, dos nossos entes queridos que estão em nossas casas, mentalmente vislumbrarmos a imagem de um grande abraço, um abraço que jamais demos uns aos outros, e vamos dizer: eu te amo, me perdoa, eu te amo, eu prometo que vou mudar. Que possamos caminhar assim, com muito amor, com
com muita tolerância, para que possamos construir essa paz no mundo. Começando em nós. Muita paz a Deus. O livro da noite a ser sorteado é O Homem e Suas Buscas, de Samuel Ulamar, psicografado por Lindomar Coutinho. Bem apropriado, né? Com o tema da noite. Número 13. Eu ia pedir para você sortear, ainda bem que eu não pedi. Se não for você, não vai ser nada. Party.